Que bom ter vocês aqui comigo. Hoje, esse vídeo, nós vamos falar sobre para que serve um conflito, né? E, e como que a gente pode crescer diante de um conflito. Eu sou Gláucia Paiva e você está em Gláucia Paiva Terapias. Seja bem-vindo. Um conflito é o dia inteiro, todos os dias, todos os minutos, todos os momentos. Sempre temos um conflito, sempre temos que enfrentar alguma coisa. Para mim, um conflito, ele vem de uma necessidade da humanidade em aprender a sobreviver, a dividir e a cooperar. Nós ficamos entre esses três impulsos, essas três necessidades: sobrevivência, vamos dividir ou não, vamos sobreviver, então eu preciso pensar em mim, ou vamos cooperar, vamos olhar para o outro. Como que a gente anda dentro dessa dança entre sobreviver, dividir e cooperar? Hoje eu vou estar falando de um ponto de vista mais macro. Na semana que vem, eu vou falar um ponto de vista mais interno, mais do micro no sentido do interno, ok? Então, assim, para iniciar esse assunto, eu gostaria de trazer o conceito de que o planeta Terra, ele foi construído através de choques de meteoritos, então, através de conflitos, né? Então, o planeta se construiu na união do choque de dois meteoritos, e veio mais um, e veio mais um, e veio mais um, e cada um foi achando o seu território. E isso foi dando um acoplamento. E foi assim que o planeta Terra começou a existir. Então, a água veio de um lugar, o ferro veio do outro, o ouro veio do outro, e todos esses choques gerou um acoplamento, e neste acoplamento nós nascemos. Então, o planeta Terra nasceu de um conflito que gerou a união de muitas forças, e é nessa integração que a vida teve chance. E a gente sonha com a paz, com a harmonia, com amor, com equilíbrio, mas nós viemos do conflito, nós viemos do choque. Então, nós precisamos aprender com isso. E o que nós podemos aprender? Por que isto tudo começou desse jeito? Então, antigamente, nós éramos nômades, então a gente saía coletando comida, né? Quando a agricultura começou e nós nos estabelecemos, nós viramos territorialistas. Quando a gente virou territorialista, a agricultura começou assim, né? E aí você ia lá, plantava, e você tinha o que colher, portanto, tinha o que comer. Se a tribo vizinha, a agricultura dele não dava certo, ele precisava comer, porque ele deixou de ser nômade. Então, ele vinha pegar o que era seu, e assim começaram as guerras. Então, as guerras começaram no sentido da sobrevivência. A minha agricultura não deu certo, a minha comida não deu certo, eu preciso da sua. Então, eu vou invadir o seu território e vou pegar a sua comida, vou te matar, vou te prender, né? E assim nós nos tornamos competitivos, um bando em relação ao outro. Então, como eu sobrevivo? Eu preciso do seu para eu sobreviver? Então, a sobrevivência em risco fez com que nós estimulássemos muito essa competição do controle, do domínio, do poder, né? E aí eu preciso do seu, porque senão eu não sobrevivo. Então, o conflito, para mim, nasce na necessidade da sobrevivência. E o nosso desafio como humanidade tem a ver com a gente aprender a lidar com a sobrevivência, aprender a dividir, tendo o equilíbrio de dar e receber, e aprender a ter empatia, sem abrir mão da minha individualidade. Então, sobreviver, dividir e cooperar.
Nós somos mamíferos, seres sociais. Então, a nossa natureza é de cooperar dentro do nosso bando, para fazer com que o bando sobreviva. Tá? Então, tudo isso entra em conflito, mas a disputa começou quando a gente se tornou territorialista através da agricultura, né? E aí a gente quer cooperar, mas você aprendeu uma forma de cooperar. Você aprendeu no teu bando como que tem que cooperar. Se é olhando mais para a sobrevivência, se é dividindo ou se é doando, se é... Então, você tem duas dimensões aqui, você tem dois estados de consciência. Você tem a consciência da humanidade, que é a história da humanidade, como a humanidade vem se desenvolvendo. No ter, se eu tenho poder, se eu tenho controle, se eu tenho domínio, eu tenho mais chance de sobreviver. Então, isso é milenar, né? Isso é nossa cultura, são todas as sociedades que já existiram e que, como cada uma delas lidou com a sobrevivência, com a competição, com o sobreviver, dividir e cooperar. Cada um tem o seu sistema de crenças. E aí nasceram as religiões, que reforçaram mais ainda tudo isso. Então, você tem nós temos um estado de consciência coletivo que é controlando no poder, no ter, a minha sobrevivência tem mais chance de estar garantida. Okay? E você tem a consciência do seu bando, da sua transgeracionalidade, do teu sistema familiar, do teu sistema de origem, como que o seu bando, dentro dessa consciência da humanidade, se desenvolveu, foi se encolhendo ou foi avançando? Vocês tiveram mais sucesso quando vocês se encolhiam ou vocês tiveram mais sucesso quando o teu bando avançava? Ok? Então, aqui tem o nosso repertório, tanto o repertório macro da humanidade, que é o ter, o controle e o poder, faz com que a sobrevivência fique mais garantida, e isto, para mim, é a base de como eu lido com os conflitos, né? E tem o seu bando, o jeito que o seu bando fez. Se ele aprendeu a se submeter e assim a sobrevivência dele estava mais garantida, ou ele aprendeu a avançar, invadir, controlar, dominar, para que a sobrevivência dele estivesse mais garantida. Então, daqui nascem os conflitos. Quem vence? Quem se submete? Quem se coloca, quem aceita e quem determina, né? E como aprender a lidar com isso. Então, o conflito, para mim, ele tem um sentido de integrar as forças do externo com as forças do interno. Como é que eu lido com o meu mundo particular e como é que eu lido com esse mundo externo a mim, né? Então, o meu mundo particular tem a ver com o meu bando, com os meus pais, com os avós, bisavós, com essa história. O mundo externo tem a ver com o meu país, com a minha cidade, com a política, com a religião, com a humanidade, de como a humanidade vem se desenvolvendo. E, logicamente, o meu bando é um submundo deste mundo maior, tá? Mas o meu bando aprendeu a lidar com isso com uma forma, com uma estratégia de sobrevivência, tá? E essa estratégia de sobrevivência é o que está impresso no meu arquétipo. Então, aqui começa a forma como eu lido com o conflito. Então, primeiro, o mundo nasceu de um choque, o mundo nasceu de um conflito, a vida veio do conflito. E foi na integração dessas forças que a vida nasceu. E a gente espera ser feliz no meio dos conflitos, né? Ter harmonia, ter paz.
Na verdade, a gente precisa ter sensação de proteção. O sistema nervoso precisa ter a sensação de proteção. E se você não tem a sensação de proteção, você entra em estado de ameaça, em estado de sobrevivência, e vai para a fuga e luta. E perde a razão, e perde a calma, e perde o raciocínio, e perde o córtex. Você vai para o límbico e para o reptiliano. Então, aqui a gente entra no avançar, no se defender. Mas cada bando fez isso do seu jeito. Numa escala de 0 a 10, entre se submeter e avançar, é uma escala imensa, de 0 a 10. Você pode ter aprendido em algum lugar desses. No fundo, nós precisamos de todas essas capacidades. Nós precisamos saber sobreviver, nós precisamos saber dividir e nós precisamos saber cooperar. E nós podemos fazer isso de uma forma nos encolhendo em determinados momentos, nos colocando um pouco em determinados momentos, e em outros temos que avançar. Então, não tem certo e não tem errado. Tem o momento, tem a situação, quem está na minha frente, né? E o que seria adequado naquele momento. É mais adequado agora eu sobreviver? É mais adequado eu dividir? É mais adequado eu cooperar? É mais adequado fazer isso permitindo que o outro consiga algo? Ou, nesse momento, é mais adequado eu tenho que ir lá e buscar o que é meu? Precisamos ter todas essas habilidades. Mas como a gente vem tanto do repertório macro, que é o ter, é poderoso, e, portanto, eu tenho uma informação no meu inconsciente de que eu preciso ter razão, eu preciso ter controle, eu preciso ter poder, tá? Então, isso é um impulso que nos rege, né? E do meu bando, eu aprendi que eu faço isso me submetendo, ou me encolhendo, ou avançando. Então, eu tenho duas informações muito potentes que estão impregnadas nos meus impulsos, ok? E aí, quando surge um conflito com alguém, com algo externo, eu abro mão desse repertório. Abro mão, não. Eles são ativados. Eu faço download dos meus repertórios, de como os meus antepassados conseguiram sobreviver diante dos conflitos. E é exatamente no momento do conflito que eu vou buscar inconscientemente estratégias de sobrevivência. E eu vou para o meu repertório, que está no meu DNA. Isso é epigenética. Isso está no DNA, todas essas informações estão no meu DNA. Então, eu vou buscar nesse repertório, tanto macro quanto micro, no sentido de bando, tá? Eu vou buscar como o meu bando fez para sobreviver os conflitos principalmente de sobrevivência, né? Então, eu faço um download, trago esse repertório e reajo automaticamente, inconscientemente, tá? E aí eu raciocino pouco, eu reajo muito mais do que raciocino. Eu não reflito, eu trago uma informação do meu límbico, do meu reptiliano. O córtex aqui não funciona porque eu estou em conflito, o conflito é um estado de estresse, a minha sobrevivência está em risco emocional, física, concretamente ou psicologicamente, eu entro em estado de estresse, o córtex para de funcionar, eu vou para o límbico e para o reptiliano e começo a reagir. Então, o objetivo dessa conversa é a gente trazer caminhos internos, né? E entender o quanto nós somos condicionados a reagir diante dos conflitos de uma forma fixa, rígida, congelada, mas que deu certo para os meus antepassados. Esta forma deu certo, porque eles sobreviveram. Se eles não tivessem sobrevivido, eu não estaria aqui. Então, graças a essa forma deles, essa estratégia de sobrevivência, que eles
tiveram, eu consegui chegar até aqui. Eu tive vida, eu tenho chance. E eu tenho chance de continuar esse processo de evolução, né? Então, quando surge um conflito na minha frente, o que acontece comigo? Para onde eu vou? Qual é a minha tendência? Eu fico mais no me defender, no me submeter, ou eu avanço, eu luto, ou eu aceito? Qual é a minha tendência? Como que normalmente, pode ser que uma vez eu faça mais de um jeito ou de outro, mas a minha primeira opção diante de um conflito, qual é? É a aceitação, é uma inibição, é uma submissão, é uma harmonização, ou eu vou para cima, eu luto, eu determino, eu sou autoritária, eu sou rígida, eu sou agressiva, eu sou invasiva. Qual é a minha tendência? Como eu lido com os conflitos? E tudo isso tem a ver com o meu repertório. E um repertório de um bando que, mesmo que não traga paz, harmonia, tranquilidade, é da onde que eu vim, né? E este é o nosso sonho. Então, a gente fica nesse limbo, o que é o certo e o que é o errado. Mas entre o certo e o errado tem o meu condicionamento, certo? Então, eu sou condicionada, eu trago um repertório. E quando eu não vou para o repertório que eu aprendi, que eu herdei, eu me sinto ameaçada. Então, eu posso, inclusive, me sentir ameaçada avançando. Se eu for condicionada em avançar para garantir a minha sobrevivência psicológica, emocional, seja física, seja de onde for, se eu não avançar, eu me sinto ameaçada. E quando eu me sinto ameaçada, o meu sistema nervoso fica sobrecarregado. Então, para eu descarregar a sensação de ameaça, eu avanço. Se eu fui treinada em me inibir, em me encolher, em harmonizar, em me submeter, se eu não faço isso, eu vou me sentir ameaçada, porque o meu sistema nervoso está condicionado àquela estratégia de sobrevivência. E se eu não faço isso, ele sobrecarrega. E para eu descarregar o meu sistema nervoso, eu cedo, eu me submeto, eu inibo, eu harmonizo. Então, aqui, para mim, a vida tem todas as forças. E nós precisamos saber lidar com todas as possibilidades. Não tem certo e não tem errado. Todos os impulsos são necessários. A cada minuto, a vida está pedindo um tipo de impulso, um tipo de colocação, um tipo de postura. E a postura está nas minhas fáscias musculares, porque é ela que guarda o repertório do transgeracional. Então, eu tenho uma postura, estou congelado nela, e ela me dá uma sensação de conforto e de proteção. E a nossa liberdade, a nossa individualidade fica comprometida de acordo com esse repertório, com essa necessidade de sobrevivência. E aí eu não tenho espontaneidade, e aí eu não aprendo a experimentar o diferente, e aí eu não aprendo a confiar no que eu gostaria de experimentar, no que eu gostaria de sentir ou no que eu gostaria de pensar. Eu sempre vou para o meu condicionamento. E isto não desenvolve o meu ser, só desenvolve o meu ter. O ter me traz a segurança externa, não a segurança interna. A confiança vem do ser. O ter, ele traz segurança. O ser traz confiança. Então, como que diante de todo esse repertório, toda essa complexidade, todo esse automatismo que eu carrego, eu consigo desenvolver a minha confiança e consigo trazer flexibilização,
liberdade de poder, agora eu avanço, agora eu divido e agora eu coopero. Como eu consigo fazer isso tudo, né? Para isso, as constelações familiares, elas revelam, quando você abre uma constelação, através do nexo renascer sistêmico, que é o método terapêutico que eu desenvolvi, é impressionante como, quando a gente abre o campo da pessoa diante de uma característica, diante de um impulso, diante de um comportamento, as informações são reveladas, as revelações do bando são reveladas. E ali ela entende por que que ela sente aquilo, da onde aquilo surge, a origem desse piloto automático que a gente carrega. É muito lindo e maravilhoso você ver a expressão de compreensão do porquê a pessoa pensou, sentiu e agiu a vida inteira do mesmo jeito, que aquilo tem uma origem e que aquilo não é ela, porque não somos o que carregamos. Estamos o que carregamos, portanto, podemos mudar. E aí, nesta constelação, você consegue entender a origem desse lugar fixo, rígido e congelado, né? E você consegue, através de uma integração, de uma inclusão da origem, se diferenciar daquilo e ganhar uma liberdade de poder fazer diferente da sua história biográfica, da história dos seus pais e da história dos seus avós, bisavós, tataravós, e de onde mais vier, ok? Eu experimento isso diariamente e percebo o quanto você se descongelar de uma memória transgeracional te traz liberdade, presença, individualidade, e é aí que você começa a desenvolver a sua confiança. Então, os conflitos, para mim, eles servem para a gente perceber as nossas tendências internas. Se eu tenho que avançar, se eu tenho que inibir, ou se eu tenho que ficar no lugar do meio, no caminho do meio. E nos dá uma referência da onde você está congelado e qual a habilidade que você tem que treinar e desenvolver. Para você conseguir fazer diferente do teu condicionamento, muitas vezes é necessário você fazer uma reverência da origem daquele condicionamento, senão você é um esforço muito grande, pouquíssimas vezes você consegue. Na semana que vem, eu vou estar falando um pouco mais desses aspectos internos em relação ao conflito, que tem a ver com vencer ou ser feliz. Quer dizer, o que eu sinto, eu tenho que vencer aqui, o que importa, o que é mais importante? É eu vencer ou eu ser feliz? Aonde entra a felicidade diante desse assunto do conflito? E tem outras coisas também que eu tenho muita vontade de falar, né? A capacidade de você conter as suas frustrações diante dos conflitos. Então, se eu não vou vencer, o que isso me gera? E o que significa a capacidade de lidar com as frustrações? Então, isso são assuntos para os nossos próximos encontros. Espero que isso elucide de alguma forma, abram caminhos de reflexões, de possibilidades, do seu autoconhecimento, de você entender qual é a sua tendência diante de um conflito e o que você precisaria estar desenvolvendo. Se você gostou desse like, por favor, inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe. Isso nos ajuda a divulgar o pensamento sistêmico. Muito obrigado de quem está aqui comigo, de quem me acompanha, e espero que isso colabore com vocês. Um beijo, tudo de bom, saravá, e até semana que vem.